Fala pessoal, beleza? Vou trazer um vídeo aqui a respeito do seguro, né, que eu tenho na moto, fazer algumas explanações de algumas dúvidas que eu vejo aqui e em vários canais que falam a respeito, e como sempre fazendo a linha, né, de mostrar para dar mais credibilidade e ao mesmo tempo deixar o exemplo claro aí para vocês. No meu caso, eu estou com o seguro da Porto, não tenho nenhuma ligação com a Porto, não tenho nenhum contrato comercial, tá? É a seguradora que eu escolhi, eu considero uma boa seguradora, sei que tem muita gente que teve problema também, assim como tem gente que gosta, tá? Então isso vai aí da opinião de cada um. Eu optei por ela. Nesse meu caso específico, se trata de uma renovação de seguro, tá? Como tá descrito aí, o período de vigência vai até o mês 7 do ano de 2022 agora, né? Deixei aí o nome e logo abaixo vocês vão ver que o tipo de operação se trata de uma renovação. Ou seja, já era um seguro que eu tinha e eu renovei novamente por mais um ano. Normalmente, pessoal, as seguradoras, para quem não conhece, né, isso é uma das dúvidas que eu já li muito. Para quem não conhece, as seguradoras costumam fazer pacotes de um ano. Ou seja, você faz o seguro e ele tem a validade exata de um ano na maioria dos casos, tá? Tem aí casos específicos em que você faz a contratação menor até uma contratação maior, mas são casos mais pontuais. Grosseiramente, né, via de regra, tanto para carro como para moto, as seguradoras oferecem pacotes anuais. Para quem já acompanha o canal aqui há um tempo, sabe que eu tenho, né, um ACG 160 Fan, como vocês podem ver aí na questão da apólice. Né? Ela é ano 2018, modelo 2019. Pergunta aí se o veículo é alienado. Não, tá? Isso quer dizer aí, para quem não conhece, o veículo ele está vinculado a algum tipo de financiamento, seja leasing, CDC, consórcio. E mais uma vez, como vocês podem ver embaixo aí, reforçando, né, que se trata de uma renovação, bônus único, como vocês estão vendo aí, é classe 1. Justamente é a bonificação porque eu estou renovando o seguro. Lembrando aí que isso são coisas que influenciam, tá, no valor do seguro. A questão aí do ano, do modelo da motocicleta. No meu caso aí, que vocês estão vendo, o lugar que vai andar. Então, aqui é a referência no estado de Pernambuco. Então, se for no Rio de Janeiro, se for em São Paulo, tudo isso vai ter uma variação, tá certo? Assim como também questões do perfil do piloto, né, ou do proprietário, onde ele anda, a idade dele, se ele é casado ou não, se tem filhos, se faz uso comercial ou apenas deslocamento mais simples. Então isso varia bastante porque a seguradora ela entende isso como mais ou menos risco, né? Então para eles, uma pessoa que é casado, que já tem filhos, já tem uma certa idade, é menos arriscado do que, por exemplo, um cara que tem 18 anos, né, sem filhos e que teoricamente seria mais imprudente ou menos responsável. Então, pessoal, não se surpreendam se vocês verem para o mesmo modelo exato de moto e ano e tudo mais, uma discrepância muito grande de valor, o dobro, o triplo do valor do seguro, porque isso vai variar bastante. Tá? Se você mora numa cidadezinha mais tranquila, mas que o índice é muito menor, o risco é muito menor, a população menor e tudo mais, costuma ter um valor bem mais acessível, porque a seguradora entende, né, através de dados estatísticos, que o risco ele é menor. Na página seguinte a gente tem aí a proposta, digamos, como um todo geral, né, na parte mais prática das escolhas que eu fiz, né, dos dados referente ao que eles estão me oferecendo e dos valores aí que eu tenho a pagar. Então vocês podem ver aí no campo de coberturas, logo no começo, que eles colocam aí que foi me ofertado duas modalidades de seguro, que é o valor referenciado de mercado, que esse valor é baseado na tabela FIPE, ou um valor determinado, que é um valor que eu poderia ter entrado em acordo com eles para ser o caso de uma indenização integral, ou na chamada PT, né, que é a perda total do veículo. Né? Eu optei pelo valor de mercado, que é baseado na tabela FIPE, e aí a indenização seria 100% de tabela FIPE. Tá? Existem outras formas de você fazer também, 90% da FIPE, 80%. E, obviamente, quanto menor esse valor de indenização que eles têm a pagar,
costuma dar uma redução aí no valor que você vai pagar do seguro, tá? Eu optei, normalmente eles oferecem aí danos materiais, né, que é questão de terceiro e tudo mais, o valor de 20 mil, né? Só que hoje em dia vocês sabem que 20 mil, por exemplo, não cobre nenhuma uma Phaser, uma CB Twister nova, uma XRE, uma Lander. Caso você aconteça um acidente, você tem uma perca total desses veículos. Alguns carros também, tem carros aí que acreditem, tá? Só um para-choque, a capa do para-choque no caso, uma das partes, já chega a custar mais do que esses 20 mil reais. Então eu optei por dar um fôlego um pouco a mais e pedir uma cobertura de 50 mil reais. O que logicamente vai dar um sobrepreço na minha franquia, né? Aliás, na minha franquia não, né? No valor total do seguro. Mais abaixo tem aí a cobertura de veículo e aí é um seguro completo, tá? Colisão, incêndio, roubo, furto, ou seja, é uma proposta completa aí que eu estou segurado. Algumas seguradoras muito famosas por fazer essa modalidade, como a Surrai, costumam oferecer mais a questão somente do roubo e furto. Então essa também foi um dos motivos de, no momento, eu ter optado pela Porto para fazer esse seguro mais completo. No meu caso, a franquia são de absurdos R$ 1.000, né? R$ 1.006, como vocês estão vendo. Tem como você fazer uma redução de franquia, mas aí você mexe na questão do valor total do seguro. E como via de regra as peças para essas motos costumam ser relativamente baratas, dependendo do tipo de acidente que se venha a ter, dificilmente você vai gastar R$ 1.000. Se for uma coisa mais grave, né, aí obviamente compensa para você substituir e colocar tudo original, né? Mas acidentes menores, você dificilmente vai gastar tudo isso. Outra coisa importante, a questão do uso para terceiros, ou seja, quando você bate no carro de alguém, quando você causa algum acidente em um estabelecimento, em alguma coisa do tipo, né, então o seu seguro ele não vai cobrir somente o seu, por isso que você tem essa outra cobertura aí, danos materiais e tal, aí a gente chama aí no caso de terceiros. Se você bater ou danificar um carro, uma moto que seja de outra pessoa e você mandar essa pessoa utilizar o seu seguro, via de regra, você não paga a franquia, tá bom? Então, exemplo, se eu bater numa outra moto, esses R$ 1.000 aí, que é a minha franquia, eu não vou precisar pagar, tá? Eu só vou precisar pagar a minha franquia em casos em que eu vá consertar a minha moto, né? No caso de no que a gente chama de sinistro, né, com perda parcial, onde você vai reparar a sua moto, né, e não perda total. Quando você bate no carro de alguém, na moto de alguém, essa pessoa pode acionar normalmente o seu seguro, ela vai fazer o reparo lá e você não vai precisar desembolsar nada. No meu caso, aí como eu contratei uma franquia maior, pode ser uma cobertura de até R$ 50 mil, certo? Se passar disso, a seguradora ela não paga. Aí você vai ter que resolver com a pessoa ou coisa do tipo, ok? E uma outra coisa também, você, apesar de não pagar, né, essa franquia, mas você perde a bonificação. Então eu tenho uma bonificação classe 1. Quando você aciona o seguro, você perde essa bonificação. Então eu não pago, né, em termos de valores, né, para usar essa franquia, né, ou para usar como terceiro, mas em compensação eu vou perder essa bonificação, que normalmente ela dá um pequeno desconto em caso de renovação, tá? O guincho, né, que dá direito, praticamente todas dão, é o básico, tá? Eu não pedi guincho a mais, no meu caso uma distância de 200 km, né, até 200 km. Você pode melhorar isso, você pode mudar isso aí, até questões de guincho internacional, caso você faça viagem para fora do país e tudo mais. Mas, obviamente, à medida que você vai pedindo mais coisas, o valor do seguro vai aumentando. E aí, indo para a parte mais prática, que é a questão de prêmios anuais, e como o nome fala, é um valor anual. Aí está discriminado os valores da seguradora, o valor de imposto, né? E no final tem o valor total que eu paguei, que é de R$ 923,54. Lembrando que eu não tenho parceria com nenhum corretor, então isso, volto a repetir, isso varia muito de perfil para perfil, do valor que o corretor vai colocar, alguns conseguem um desconto maior, outros não, tá? E lembrando também, mais uma vez, que eu sou a renovação, então eu já tenho um bônus, né, que é a classe 1, porque eu só tenho uma renovação. Eu vejo também muito comentário a respeito disso. Ah, mas esses 900 e poucos reais, o seguro a gente paga como? Como eu falei, o seguro é um processo anual, né? Você paga pela anuidade. Então, no caso,
você vai pagar isso pelo ano inteiro. Algumas pessoas acreditam que esse valor seria um valor mensal e não é, tá, pessoal? Esses R$ 923 nesse caso, ele é um valor que você vai pagar em um ano. Aí a forma de pagamento varia conforme seguradora para seguradora. Algumas parcelam direto no cartão, em mais vezes, menos vezes, o valor aumenta ou diminui, né? Tem desconto para pagamento à vista, outras fazem no boleto e etc e tal, tá? Então isso varia bastante. Mas só frisando que esse valor ele é um valor anual, você só paga uma vez só, por ano. Só a título de curiosidade, na época eu cheguei a cotar também, que eu pensei em pegar uma Facto, falei isso em vídeo também. A diferença ficou em torno de R$ 40 para menos, tá? Então dava um valor próximo, mais ou menos, de R$ 890, certo? Infelizmente o vídeo ficou bem mais longo do que eu queria, mas eu também estava com vontade de explanar esses detalhes aí, porque, como eu falei, muita gente tem dúvida e eu vejo em muitos comentários isso, beleza? Para mim, seguro no Brasil é um valor extremamente alto. É ridículo o que a gente paga, mas infelizmente é a realidade da gente. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Valeu!